Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. É o nosso ponto de partida. Olha só, meus amados. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana. Então, que dia que era, irmãos? Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, foi num domingo à tarde. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Então, olha só, irmãos, podemos dizer que aquele era o ajuntamento do medo. Os discípulos estavam com medo dos judeus, e eles se juntaram e fecharam as portas. Olha só Jesus pode tirar todo o nosso medo, amém? Às vezes nós vamos viver por situações, passar por situações, presenciar, porque os discípulos não passaram, mas eles presenciaram, e que vão causar em nós um certo medo, um certo receio, um pânico. Então os discípulos estavam nessa situação, eles estavam com medo, eles tinham medo dos judeus, eles tinham medo que acontecesse com eles aquilo que aconteceu com Jesus. E eles se ajuntaram, fecharam as portas, estavam aparentemente num lugar seguro, mas o medo continuava. Olha só que coisa, né? Às vezes a gente acha que vai vencer o medo com proteção humana, enfim, nos guardando, nos protegendo, mas o medo continua ali. É ou não é verdade? Muitas vezes acontece, né? Eu vou me trancar num quarto, eu vou me trancar dentro de casa, e quando você vê, parece que o medo cresce, o medo aumenta. Então os discípulos estavam trancados, as portas estavam fechadas, mas eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo. E diz ali, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, só Jesus pode tirar todo o medo, todo o receio, toda a angústia. E o medo, ele é uma porta aberta para o inimigo entrar. O Jó dizia: o que eu mais temia me aconteceu. Quer dizer, o que Jó tinha medo, né? Ele receava, ele tinha receio. Está escrito aqui no livro de Jó, capítulo 3, não tinha nem preparado esse versículo, mas eu quero ler com você aqui, porque ele é profundo. Olha só, irmãos, nós temos que tomar cuidado, nós temos que saber lidar com o medo. Jó, capítulo 3, o versículo é o 25. Jó 3, 25, olha só o que diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Olha só, então, né, o que ele acreditava, o medo é uma maneira errada da pessoa crer. Quando a pessoa tem medo de algo, ela está crendo que aquilo vai acontecer, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É alguém que tem medo de perder o casamento, medo de perder um filho, medo de perder o emprego, uma oportunidade. Não, irmãos, nós não temos que ter medo de nada, amém? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Só que a pessoa, ela começa, né, a processar aquilo, ela começa a acreditar que aquele mal, aquela maldade vai acontecer. Então o Jó, ele fala: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E aí diz aqui, olha o versículo 26: nunca estive descansado, misericórdia, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? A perturbação. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Jó era um homem de Deus, era ou não era? Era um homem reto, temia Deus, se desviava do mal, mas mesmo fazendo tudo certinho, né, aparentemente, ele não teve descanso, ele não conseguia descansar no Senhor, ele não conseguia vencer aquele medo.
E aquilo que ele acreditava de ruim é como o missionário ensina. O missionário tem um livrinho pequenininho, Medo, Fecha Essa Porta. Alguém já leu esse livrinho? É bem pequenininho. Se você entrar lá no Shopping do Povo, na internet, você vai achar esse livro. E vale a pena a leitura. É um livro pequenininho, você lê ele em um dia. Medo, fecha essa porta. E o missionário ele explica, o medo é uma maneira, é o oposto da fé. O medo é quando a pessoa, ela crê que Deus não é suficientemente forte para livrá-la daquele mal. É quando a pessoa crê que o mal é maior do que Deus, não é? E aí ela acaba permitindo com que o mal venha sobre ela. Então Jó vai fazer essa declaração: nunca estive descansado. Irmãos, como que o Jó não descansava? Se Deus era com ele, deveria crer. Mas ele diz: nunca estive descansado e veio sobre mim a perturbação. Então olha só, irmãos, o medo, ele só é combatido com a presença de Jesus. Olha só outro versículo aqui, ó, Provérbios capítulo 1, versículo 33. Olha ali, ó. Provérbios 1:33. Mas o que me der o quê? Ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quando que o medo vem? Quando a gente para de ouvir Jesus. Quando a gente para de ouvir a palavra, irmãos. Quando a gente perde o contato. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. A oração somos nós, é eu, é você falando com Deus. Amém? Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu oro todos os dias, glórias a Deus. Você tem que orar, nós temos que orar todos os dias. Mas ela não lê a Bíblia todo dia. Esse é o erro de muitos. Esse é o erro. Por quê? A oração sou eu falando com quem? Mas quando eu vou para a palavra, é Deus falando com quem? Comigo. Esse é o problema do ser humano. O ser humano, ele quer falar mais do que ouvir. É ou não é verdade? A gente fala mais do que ouve, irmãos. A gente chega para Deus e começa a falar. Pronto, já fiz minha oração. Deus, obrigado, estou indo embora. Não, calma. Deixa ele acabar de falar com você. Quem está entendendo isso? Não é? A gente quer que Deus nos escute. E Deus escuta, ele é longânimo. Se você ficar 2 horas falando com Deus, ele vai ficar te ouvindo 2 horas. Mas tem gente que não consegue ouvir Deus por 5 minutos, por 1 minuto sequer. Não, eu tenho que parar para ouvir, não é? É o que a Bíblia diz, nós temos que ser tardios para falar e para se irar, e prontos para quê? Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: esteja pronto para ouvir. Amém? Quem está pronto para ouvir, está pronto para ser abençoado. Então olha só, como que a gente vai vencer o medo? Ouvindo Deus. Aquele que me der ouvidos, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Então quando que a pessoa começa a sofrer com medo? Quando ela para de ouvir Deus. Você tem que ler a Bíblia todo dia, irmão. Todo dia, todo dia. Não é o que diz o Salmos capítulo 1? Bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer vai prosperar. Irmãos, tem gente que ora muito e não prospera. Por quê? Porque ela deveria ouvir mais a Deus do que às vezes orar. Ler mais a Bíblia. Você ora 1 hora, Deus, glória a Deus, fiquei 1 hora aqui falando, clamando e tal, agora eu vou ficar 1 hora, 2 horas meditando na palavra. É assim. Amém? Olha só. O que fez Pedro ter uma pesca maravilhosa? Por que Pedro teve uma pesca maravilhosa? Porque ele ouviu a voz de Deus. O Pedro ouviu. Você não vê o Pedro ali a noite inteira orando. Não que nós não devemos orar, claro que temos que orar. Mas você vê o Pedro a manhã inteira recebendo a orientação e a instrução que Jesus dava do barco para a multidão. E o texto é claro, está lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, vê se é o 4, vamos ver se a minha memória está boa. Lucas 5, 4, aí ó, está boa. E quando acabou de falar,
Olha só, não era o Pedro falando, Deus, eu estou com um monte de problema aqui, Deus, eu estou devendo para os agiotas, eu estou devendo para Deus, para o mundo, se eu não tiver essa pesca aqui, o negócio vai ficar feio, a minha esposa está botando uma pressão em mim, se eu chegar em casa sem peixe. Você não vê o Pedro falando isso, mas você vê o Pedro ouvindo Jesus. Até que Jesus acabasse de falar. E quando acabou de falar, disse a Simão, quer dizer, Jesus falou com a multidão, Pedro estava ali ouvindo. Tem coisas que Deus vai falar com a multidão, amém? Tem coisas que Deus vai falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas tem coisas que Deus vai falar especificamente para você. Jesus falou com a multidão, quando ele falou com a multidão, disse a Simão, olha lá, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou sobre a sua palavra, eu lançarei a minha rede, aleluia. Amém? Lançarei a rede. Continue, olha lá. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Então eles foram abençoados. Mas olha só, o Pedro foi abençoado por ouvir, irmãos. Então, se você não tem o hábito de ouvir Deus todos os dias, você está perdendo bênção. É o que eu ensino, todos os dias eu entro ao vivo no YouTube, de manhã, à tarde, à noite, e eu falo para as pessoas, nós temos que aprender a orar da seguinte maneira, Deus, me ensine a fazer o que o Senhor está abençoando. Às vezes a gente fica pedindo para Deus abençoar o que a gente está fazendo, mas será que o que a gente está fazendo está na direção, está no plano de Deus? E aí não vai funcionar. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu oro, eu busco, eu peço a Deus, não está acontecendo nada. Mas é teimoso, é teimosa, ué? Não é? Às vezes é Deus, onde que eu estou errando? Onde eu preciso melhorar? Meu Deus, me ensina a fazer o que o Senhor está abençoando. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E você começa a ouvir a Deus todo dia. E aí você perde o medo, irmãos. A pessoa vai trabalhar disposta. A pessoa vai trabalhar convicta, não é? Porque ela sabe que em algum momento do dia Deus vai dar uma direção, ela vai lançar a rede e o peixe vai vir. Quem está entendendo isso? Então é ouvir. Aquele que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então nós temos que ouvir mais, irmãos. Temos que parar para ouvir mais. E aí diz ali o versículo, voltando lá em João, capítulo 20. Vocês estão entendendo a mensagem? Olha como que a mensagem vai crescendo, né? Não tinha preparado esses versículos aqui. E tem muita coisa que eu preparei aqui, que Deus colocou no meu coração. Olha lá, então se tinham ajuntado, né? Vamos pegar o 19 de novo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, aleluia. Meu amado, minha amada, Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Amém? O lugar de Jesus é no centro do nosso coração. Jesus se pôs no meio e disse o quê? Paz seja convosco. Amém? Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe o quê, irmãos? As mãos e o lado. Olha só. Jesus poderia apresentar para os discípulos com poder. Pedro, você não lembra de mim? Vamos lá pescar, eu vou te dar uma pesca maravilhosa, né? Deixa eu curar vocês e tal. Uma unção grande, não. Jesus não mostra o poder. Jesus mostra o quê? As marcas do sofrimento dele. Porque o evangelho de Jesus Cristo é isso, irmãos. Quem prega o evangelho carrega a marca do evangelho. Não é? Quando você vê alguém, eu sempre aprendi com o pastor Jair, você vê alguém despontando no ministério, na vida, você pode ter certeza que por trás daquele sucesso existe muita renúncia, irmãos. Quem está entendendo isso? Irmãos, por trás do sucesso existe muita renúncia, muita renúncia. Às vezes as pessoas falam, não, esse aí caiu de paraquedas. Ninguém cai de paraquedas. Por trás do sucesso de qualquer pessoa, seja no ministério ou na vida, é porque ali existe muita renúncia. Já viu aquela expressão, no pay, no gain, né? Sem dor, sem o quê? Sem ganho.
Então as dores de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo, fez com que a gente estivesse aqui hoje, reunindo, falando dele, há mais de 2000 anos, né? Depois. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, nós estamos aqui hoje, falando de Jesus Cristo. Mas para que isso se tornasse possível, teve que haver sacrifício, teve que haver dor, irmãos. Ninguém cresce sem dor. Esse é o problema. As pessoas não estão preparadas para lidar com a dor na vida. Não que a gente tem que, né, sair atrás de dor, não, isso não é. Mas quando a dor vier, quando a luta se levantar, meu Deus, eu vou encarar. Eu não tenho força, mas o meu Deus é forte. Amém? Eu não sei como eu vou resolver essa situação, mas o meu Deus resolve tudo. E você não fica fugindo, você não fica adiando, irmãos. Tem coisa que você vai ter que enfrentar. É igual a mulher que está para gerar uma criança. A Bíblia diz que a mulher, quando vai dar à luz, ela sente o quê? Alegria. Oh, glória, ela está chegando, hein? Não vejo a hora disso aqui chegar. Ai, meu Deus, me falaram que a dor de parto é uma maravilha. Eu estou contando. É assim? Que nada. A mulher já começa a suar fria. Meu Deus, está chegando. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir sobreviver a esse parto? É assim ou não é? Ela vai fugindo. Mas assim, para ela poder gerar aquele milagre, que é o milagre da vida, ela vai passar por uma via dolorosa, irmãos. Vai passar. E a vida é assim. Quem está entendendo isso? A vida, nós vamos passar por dores, irmãos. Mas são dores que vão gerar progresso, crescimento. Quando você entende, meu Deus, o Senhor é Deus. Se o Senhor está permitindo eu viver isso aqui, meu Deus, eu vou aprender aqui, eu vou crescer nessa situação, eu vou crescer nesse deserto, eu vou ter mais comunhão com o Senhor. E Deus vai clareando, vai guiando, vai dirigindo. Quem está entendendo? Amém? Então Jesus, irmãos, ele mostra o quê? O lado, as feridas, não é? Ele vai mostrar as feridas. Isaías capítulo 53, versículo 4. Olha lá, põe para a gente ali, Gorete, por favor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quer dizer, ele mostra a mão, ele mostra o lado que foi furado, né, com uma lança. E ele fala, você está vendo isso aqui, meus filhos? Isso aqui foi por vocês. Foi onde eu carreguei a dor, eu carreguei o pecado. Amém? Levou sobre si, continue. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vai lá. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo, olha só, que nos traz o quê? Aqueles discípulos estavam o quê? Aflitos, morrendo de medo. E aí Jesus mostra o quê? A mão e o lado. O que significa isso? O castigo que nos traz o quê? A paz. Aleluia. Em outras palavras, tenham paz. Por quê? Vocês não serão castigados. Eu já fui castigado por vocês. Aleluia. Amém? Quer dizer, ele não mostrou o poder, ele mostrou o castigo. Para que aqueles discípulos tivessem paz. Olha só que tremendo, irmãos. Amém? Jesus diz, paz seja convosco. Em seguida ele mostra o quê? As mãos furadas e o lado que foi furado com uma lança. E o que ele estava mostrando? O castigo que traz a paz. Em outras palavras, por este castigo, vocês podem desfrutar de paz em qualquer fase, em qualquer situação, em qualquer momento da vida de vocês. Quem está entendendo isso? Amém? Então, quando você tiver falta de paz, lembre das mãos furadas de Jesus, das mãos ensanguentadas, que foram cravadas no madeiro. Lembre do lado, lembre das feridas de Jesus, lembre do castigo de Jesus. Não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, olha lá. E pelas suas pisaduras fomos o que, igreja? Sarados.
Aleluia. Glórias a Deus. Vamos voltar lá no livro de João. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? Louvado seja Deus por isso. Então Jesus, ele mostra isso, irmãos, não é? Ele mostra as feridas. E olha só, o versículo 20, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Os discípulos se alegraram. Aquilo trouxe alegria. Amém? Só um pouquinho aqui, eu quero voltar aqui, ó. João capítulo 16, versículo 33, ainda sobre a paz. Ainda nesse sentido aqui, para eu poder passar para um outro assunto. Antes de abordar outro assunto aqui, ó. João 16, 33. Olha só, o que vai trazer paz, irmãos? Aquele que me der ouvidos, habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Então, as palavras de Cristo traz o quê? Paz. Amém? O que traz paz é a palavra de Jesus. Tenho-vos dito isso, palavra, para que em mim tenhais o quê? Paz. Repita comigo, em Cristo eu tenho paz. Amém? Olha só, então a paz está ligada a Jesus Cristo. Uma pessoa que tem uma vida ligada, conectada com Jesus Cristo, ela tem paz. Em mim tenhas paz. Continue, prossiga lá. No mundo tereis o quê? Aflições. Irmãos, não tem como a pessoa ter paz no mundo. Ela pode ter todo o dinheiro, ela pode ter toda a riqueza, ela pode ter a família do lado, ela pode ter as pessoas que ela ama do lado. Se ela não estiver conectada com Jesus Cristo, ela não tem paz. Jesus está falando, em mim tenhais paz, em mim você vai ter paz. No mundo vai ter o quê? Aflição, irmãos. No mundo a pessoa pode ter aflição. Eu lembro que tinha uma propaganda, não lembro qual que era, eu acho que era do Tang, eu acho que era do Tang, irmão. Antigo, quem lembra? Existe esse suco aí do Tang? Eu nem lembro mais. Tem, né? Eu acho que era do Tang ainda. Que aí, eu acho que é o Tang mesmo. Que aparecia o cidadão deitado numa rede, no meio dos coqueiros assim, aí vinha lá o garçom com uma jarrinha de Tang de maracujá. Era o Tang mesmo? Não é? E aí era como se estivesse em paz. É ou não é? O mundo é assim, irmãos. O mundo imagina o quê? A paz, a pessoa debaixo de um coqueiro, né, de boa, na lagoa. É ou não é? Mas não existe isso, irmãos. Mas a pessoa pode estar num paraíso. Num paraíso. Se ela não tiver Jesus, ela vai ter opressão. Ela pode estar trancada dentro de uma casa, de uma fortaleza. Como os discípulos estavam trancados. Eles estavam trancados e com medo. Irmãos, a pessoa pode estar no lugar mais seguro do mundo. Se ela não tiver Jesus, ela não tem paz. Jesus está dizendo, em mim, para que em mim tereis paz. Quer dizer, quem está em Cristo tem paz. Quem está no mundo tem aflição. Ela pode se esconder, o mal acha ela. Quem está entendendo isso? Não é? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não somos nós que vamos vencer o mundo. Jesus já venceu o mundo. E se eu estou com Ele, esse mundo já está vencido. Diga a glória a Deus. Agora, se eu não estou com Ele, eu vou sofrer as aflições desse mundo. Quem está entendendo? Amém? Então, em Cristo nós temos paz. Vamos prosseguir lá com a leitura do texto. Vamos entrar num outro assunto agora. O versículo 21. De João 20, né? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Irmãos, eu acho que a coisa estava tão feia para aqueles discípulos que Jesus teve que falar para eles outra vez. O que é que Jesus diz outra vez? Paz seja convosco. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Nós temos que ter paz para receber Jesus, paz de espírito, glória a Deus, amém? Nós precisamos, mas olha só,
Jesus, quando se apresenta, fala assim: fiquem em paz, tranquilos. E eles receberam aquela paz. A Bíblia diz que eles se alegraram. Os discípulos, vendo a mão e o lado, se alegraram. Em outras palavras, eles estavam em paz. Só que Jesus vai falar outra vez: paz seja convosco. Por que Jesus vai falar paz seja convosco? Por causa da missão, irmãos. Amém? Repita assim comigo: eu preciso de paz para viver, eu preciso de paz para cumprir o ID. Amém? Jesus traz paz para ele, tira aquela aflição, só que Jesus ministra novamente a paz. Não mais para eles ficarem quietos, tranquilos e confortáveis dentro daquela casa, mas para dar uma missão para eles. E aqui é o ponto principal da ressurreição de Cristo, irmãos. Jesus não veio aqui para dizer: ó, pessoal, falei que ia morrer, né? E ressuscitar, estou aqui, viu só? Tal, como você está, Pedro? Como você está, João? Não. Jesus veio a esse mundo, irmãos, para dar uma missão para a igreja. E para você cumprir essa missão, você precisa de paz. Quem está entendendo isso? Não é? Disse Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Continue, né? E havendo dito isso, o que aconteceu? Assoprou-lhes, né? Assoprou sobre eles e disse-lhe: recebeis o Espírito Santo. Aleluia. Jesus dá uma ordem para ele, para que eles, né, fossem e pregassem o evangelho. E aí Jesus faz o que? Assopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Repita assim comigo: fiel é aquele que chamou. Irmãos, essa é a parte principal do evangelho. Uma igreja que não cumpre o ID, uma igreja que não vai, que não age de acordo com a palavra de Deus, é uma igreja morta, é uma igreja fria, vazia. Então, o ID a gente tem que cumprir em qualquer lugar. Onde você vai, você tem que falar de Jesus para as pessoas. Você está lá na padaria, você vai lá e fala de Jesus para as pessoas. Você está lá na sua academia, no seu treino, você vai lá e fala de Jesus para as pessoas. Você está na escola, você está na faculdade, você cumpre o ID. Você está no seu escritório, no seu consultório, você pode cumprir o ID. Quem está entendendo isso? Isso é fundamental, irmãos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vai lá, Marcos 16, 15. Coloca ali para a gente. Olha só. E disse: ide por todo o mundo. Volta um versículo. Não, é isso aí mesmo. Ide por todo o mundo. Vamos lá. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será o quê? Salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Vamos lá. Vamos acelerando aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Que mais? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e o quê? E os curarão. Continue. Ora, o Senhor, aqui que está a parte principal, irmãos. Depois de lhe ter falado, foi o quê? Recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Irmãos, as últimas palavras de Jesus nessa terra: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Então, um cristão, uma pessoa que nasceu de Deus, que nasceu da água, que nasceu do Espírito, e ela não fala de Jesus, ela vai ser cobrada, irmãos. Nós temos que falar de Jesus para toda criatura, porque foram as últimas palavras de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? As últimas palavras, irmãos. Amém? Então ele não ressuscitou, né? A ressurreição não é só para dizer: eu estou vivo e cumpriu a palavra. Não, é para dar uma missão para a igreja. Quem está entendendo? Você está entendendo? Né? Voltando lá em João, o versículo 22. E havendo dito isso, assoprou-se sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Quer dizer, Deus dá capacidade, Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. O 23. Aqueles a quem perdoares os pecados serão o quê?
Perdoados. Olha a autoridade que Jesus dá para a igreja, irmãos. Olha só, aquele que você perdoar o pecado será perdoado. E aqueles quem o retiver serão retidos. E aí o 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, vamos ler em voz alta, igreja, não estava com eles quando veio quem? Repita assim comigo, perdeu Tomé. Perdeu, irmão. Tem gente que não está junto na hora da visitação, ela perde, irmãos. Jesus apareceu para eles e ministrou sobre eles o Espírito Santo. E onde que estava o Tomé? Não sei, irmãos. Tem gente que na hora da visitação ela vai estar em qualquer lugar, menos no lugar que ela deveria estar. E aí depois ela não entende por que a vida dela não desponta, ela não entende por que as coisas não acontecem com ela. Por quê? Porque ela não permanece. Nós temos que permanecer, irmãos. Tem gente que é muito, como que eu posso dizer, altos e baixos, né? Aquela volatilidade, uma hora ela tá bem, outra hora ela está mal, uma hora ela está no lugar certo, outra hora está no lugar errado, uma hora ela está firme com Jesus, outra hora ela está abraçada com o mundo. Quer dizer, ela perde a visitação. Jesus apareceu, Jesus ministrou paz na vida deles 2 vezes. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, aleluia. Eles receberam, eles foram cheios do Espírito Santo. E onde estava Tomé, eu não sei. Tomé ali não estava. Olha só que coisa. E aí você vê, irmãos, a qualidade de fé das pessoas. A fé daqueles que permanecem, daqueles que ficam firmes, e a fé daqueles que, não é? Seguem a sua vontade. E diz ali, ó, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas o que Tomé respondeu? Se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Misericórdia. Olha o Tomé aí, sendo Tomé. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Mas por quê? Porque não permanece, irmãos. Tem gente que a palavra de Deus, ela conhece a Bíblia, ela sabe a palavra, mas a palavra de Deus não funciona para ela. Por que não funciona? Porque ela não permanece. Não permanece. E o Tomé não permaneceu. Então, olha só, Tomé tinha título de discípulo, mas Tomé não era um verdadeiro discípulo, irmãos. Tem gente que carrega um título de crente, não é? Tem gente que carrega uma carteira de membro da igreja, eu sou membro da igreja tal, eu sou, né? Mas ela não está ali na presença de Deus de verdade. Ela carrega a placa de uma igreja, não, eu sou da igreja tal, a minha igreja é uma bênção. Glórias a Deus que a sua igreja é uma bênção. Mas eu pergunto, você é uma bênção? A pergunta é, nós somos uma bênção? Nós estamos firmados na palavra? Quem está entendendo isso? Não é verdade? Então, nós temos que verificar. O Tomé não permaneceu, ele perdeu essas bênçãos. E olha só como que a Bíblia vai tratar ele, irmão. Para a gente terminar aqui, ó. Para a gente terminar aqui a leitura. O versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles quem? Olha só, irmãos. O que a Bíblia está falando aqui? Ó? Estavam os discípulos e com eles, quem? A Bíblia não chama Tomé de discípulo. Que coisa, né? A Bíblia não trata Tomé aqui como um discípulo. Fala, estavam os discípulos e junto com os discípulos, Tomé, que era um dos 12. Então, por que Tomé não foi considerado aqui como um discípulo? Hã? Como? Porque ele não cria. Por que Tomé aqui, ele é como se tivesse sido excluído do rol de discípulos? Porque ele não estava com Jesus, o que mais? Porque ele não permaneceu.
porque ele não permaneceu, irmãos. É na hora da dificuldade que vai mostrar quem é discípulo de verdade e quem não é. Amém? A Bíblia diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E geralmente essa diferença aparece na dificuldade, na luta, na aflição. Quando está todo mundo fugindo, aquele que é de Deus fala: meu Deus, eu vou vencer isso aqui. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ela vai. E ela permanece. Quem está entendendo isso? João capítulo 8, versículo 31, olha ali, 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres, repita assim comigo: permanecer. Amém? O discípulo permanece. Permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí o versículo 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, o discípulo, ele conhece a verdade e essa palavra funciona para ele. Amém? O discípulo conhece a verdade, a palavra funciona. E aquele que não é discípulo, ele apenas recita versículo da Bíblia, mas a vida dele é uma derrota, é um fracasso. Irmãos, infelizmente, é triste falar isso. É muito triste, mas está cheio de gente assim na igreja, que só recita versículo da Bíblia e a vida está um fracasso. Por que a vida está um fracasso? Porque faz da igreja, da Bíblia, apenas uma religião. Quando a Bíblia é para você permanecer naquilo que Deus fala. Amém? E aí você vai ver diferença. Diga glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas Jesus é pastor do quê? De ovelha. A ovelha permanece. A ovelha segue a Jesus Cristo. A ovelha ouve a voz de Jesus Cristo e não ouve a voz de ninguém. Amém? Por isso que a ovelha é abençoada. Quem está entendendo isso? Irmãos, a ovelha é abençoada. A pessoa que é ovelha ali, que está como ovelha, obedece, segue, ela vai ter provisão de tudo na vida dela. Amém? E se a pessoa não permanece? Vai faltar. Vai faltar. Não é? Então essa é a palavra. Para a gente concluir aqui, meus amados. Vocês estão entendendo, sim ou não? 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com ele Tomé, quer dizer, Tomé não é nem chamado de discípulo aqui. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse o que, igreja? Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus? Tomé voltou para a presença de Deus. Amém? Para concluir aqui, meus amados, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Vamos ler em voz alta? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Você não precisa ver, você precisa crer. E se você crer sem ver, você vai ser bem-aventurado. Quem entendeu isso? Vamos ficar em pé, meus amados. A fé é isso, irmãos. Você não vê, mas você crê. Você não vê, mas você confia. Meu Deus, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Tem uma canção que é assim, né? Que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Aí não sabe como que vai acontecer, mas vai acontecer. E glórias a Deus.